Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminatis e hoje, sábado, vai ser a noite dos bodes, porque a gente vai convidar hoje para falar sobre música e ritualística, um cara que está há mais de 30 anos lidando com esse assunto, um fera pra caramba, um irmãozão, um queridaço, que a gente estava negociando para ele vir há muito tempo. O cara tem uma agenda lotada, ele faz palestra direto dentro das ordens, e agora acho que deve ser a primeira vez que ele vai falar com a galera profana. Assim, graças ao Ulisses que conseguiu essa interação. Então, antes de apresentar nosso convidado de hoje, vou chamar nossa banca. Então, Ulisses Massad. Opa, salve galera! Hoje nós vamos ter um grande irmão aqui que conhece muito do assunto e tenho certeza que vocês vão gostar. Música e ritual é uma parada muito louca. Nosso próximo integrante da banca, diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala pessoal, tudo bem? Estou animado para saber mais sobre o casamento da Filologia e Mercúrio proposto por Marciano Capella. E o nosso entrevistado de hoje, Joel Galmati, ele é músico do Quadrivium, instrumentista profissional e professor de música especialista em violão clássico. Ele deu aula de música de 96 a 2006, foi gerente da Orquestra Sinfônica de São Caetano do Sul de 95 a 2007, gerente da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo de 2006 a 2016, ele em turnê pela OSESP, ele esteve em importantes salas de concerto do mundo, a destacar a Filarmônica de Berlim, o Concerto Goebel de Amsterdã, entre outros centros importantes da Europa, Estados Unidos e do Cone Sul. Ele é pesquisador e estudante das 7 artes e ciências liberais e o idealizador da música do Quadrivium Arte do Belo. Atualmente, ele é professor, luthier e compositor de música ritualística e sound healer. Seja bem-vindo, Joel. Eu que agradeço, uma grande oportunidade estar aqui com vocês. Sempre assisto os episódios, então chegou o momento aqui de dar o boa noite para todos, o bom dia, o 93, o Paz Profunda. Todo mundo aí, sinta-se cumprimentado. Joel, começou a primeira vez aqui no programa, a galera, eu vi que hoje tem muita gente que está assistindo aqui pela primeira vez, que a gente atraiu uma galera para vir. A primeira pergunta que a gente sempre faz é: como é que você chegou até aqui? Por que que você escolheu dedicar sua vida para a música, né? O que é que te trouxe, e principalmente em paralelo com a maçonaria, né? E a interação desses trabalhos, do trabalho profano e do trabalho, se bem que profano para música, acho que até é sacanagem falar, né? Música é um negócio que já é sagrado por si, né? E o trabalho sagrado da arte mágica, né? Da alquimia, da maçonaria. Conta pra gente um pouquinho da tua história da infância e tal. Como é que você chegou até aqui? Bom, essa história é muito interessante, porque mais para frente a gente pode explicar o que é realmente a ideia de artes liberais, né? Porque o projeto Música do Quadrivium, Arte do Belo. É bem provocativo esse título, né? Música do Quadrivium. Então, assim, não é qualquer música, é a do Quadrivium. Então, isso já é um grande lance para a gente conversar, né? Tudo isso começou na minha infância. E essa questão do músico liberal, ele nasce dentro de mim, assim como vocação, a partir do momento que eu me dei conta de que eu me alfabetizei de forma espontânea. Então, eu tinha lá meus 5 para 6 anos, eu andando de carro, assim, com os meus pais, eu ia lendo as placas na rua, né? E minha mãe ficou um pouco perplexa, mas como é que ele sabe ler, né? Aí meu pai achou que, de repente, minha irmã ali, que é um pouco mais velha, brincando de casinha, que eu, de repente, aprendi vendo as amigas explicarem as sílabas, etc. Mas não, foi realmente uma alfabetização espontânea e não uma alfabetização autodidata. E o que isso tem a ver com a música? Porque, na verdade, eu não sabia o significado das palavras, mas eu consegui identificar a questão dos fonemas. Então, o meu interesse, na verdade, pela língua, já começa pelo som da língua, e não do significado da língua em si. Então, eu lia muitas coisas que eu nem sabia o significado, mas eu ia pelo fonema, né? E aí eu me dei conta de que eu poderia fazer isso de forma autodidata,
somente depois dos 7 anos, porque quando eu entrei no primário, né, a gente chamava na época de primário, né? Então, no primeiro ano, quando a minha professora percebeu que eu já era alfabetizado, né, minha professora percebeu, ela simplesmente impedia e me proibia de responder algumas perguntas, né? Ela falava, ó, vou fazer uma pergunta aqui, mas o Joel não pode responder. E aquilo acabou me trazendo uma introspecção. Então, eu me desliguei um pouco daquele ambiente e comecei a ler, comecei a estudar, comecei a ficar mais introspectivo. E aí, um dia, eu cheguei em casa, minha irmã tinha um violão, né? Eu peguei o violão, comecei a tocar tal, e ela ficou impressionada, porque eu estava fuçando no violão, e a minha tia, irmã do meu pai, a minha tia Valderez, inclusive no currículo, eu costumo citá-la, né, em memória, que o pessoal fala, trabalhou na USESP, estudou com um tal cara, trabalhou com a Maria Rita, mas a tia Valderez começou lá, né? Eu ia lá na tia Valderez, ela era pianista e professora de música. Então, eu esperava ela terminar o almoço e ela dava aula de piano e teoria musical, e eu ficava do lado dela, aprendendo a solfejar, a ler música, né? Então, a minha alfabetização se deu praticamente simultânea com a leitura musical. Então, isso já fez parte da minha vida desde a infância. Aos 14 anos, eu ingressei no Senai, eu fui estudar mecânica. E aí que realmente a coisa pegou, né? Porque eu me apaixonei pela geometria ali. A questão da trigonometria, isso era muito presente no trabalho que os professores de Senai transmitiam para nós, né? Eu fiquei apaixonado, eu me dei muito bem no Senai. Com 16 anos eu já era ferramenteiro, já ganhava o salário de um pai de família, então eu comecei a comprar instrumentos musicais, comecei a comprar vinil, coisas que os meninos da minha época não tinham, né? E guitarras elétricas, né? Porque ali estava chegando ali o Rock in Rio no Brasil, e eu era um dos únicos que tinha guitarra elétrica com amplificador, pedais. Então, assim, eu já comecei a dar aula com 14, 15 anos. E aí aconteceu um episódio, assim, que foi realmente muito marcante para mim, porque eu tinha ali 17 para 18 anos e meu pai ia fazer 50 anos e ele foi diagnosticado com câncer no pulmão. E meu pai faleceu com 51 anos na minha frente, né? Então, eu tive um impacto muito grande com essa coisa do fenômeno do desligar, né? Então, meu pai morreu nos meus braços, eu praticamente conduzi o meu pai, e naquele insight eu realmente percebi que havia algo ali, né? E que se desligou naquele momento. E eu percebi quando, em uma fração de segundos, o meu pai se tornou apenas um corpo, né? Então, eu vivenciei realmente uma experiência com a espiritualidade, mas uma coisa tangível, né? Não aquilo que falavam a respeito de espiritualidade. Eu vivi algo ali. E depois que meu pai foi sepultado, etc., eu fui viajar, né? Fui andar pelo Brasil, tal, e fiquei muito tempo nas cidades consideradas místicas, né? Gostava de ficar lá em São Tomé das Letras, né? E lá eu conheci muitos esotéricos, né? O pessoal da eubiose, e eu fiquei estudando muito música ali, e também tive muito contato com essa parte mais mística, né? Então, quando eu voltei de lá, eu resolvi realmente estudar música. E aí foi a minha primeira decisão em me tornar um músico relacionado às artes liberais. Porque na época a FAAM, que era a faculdade mais acessível, ela tinha 4 anos, ela dava a graduação de 3º grau, e a Fundação das Artes era 5 anos, mas ela tinha uma reputação maior para os compositores, em termos de aprendizado, gramática musical. Ali estava a nata, né? Ela foi considerada a escola, melhor escola da América Latina na época. Então, eu fiz uma opção. Falei, olha, eu vou abrir mão do canudo e vou em busca do conhecimento. E a partir daquele momento, isso não parou, porque tinha uma orquestra na cidade que tinha sido extinta, né? O prefeito da cidade extinguiu a orquestra, e a minha escola tinha uma orquestra, né? E eu fiquei chocado quando eu cheguei lá e vi que minha escola tinha uma orquestra. E eu ficava assistindo os ensaios da orquestra, e o maestro, ao terminar
de ensaiar, etc., ele desmontava, ele recolhia as partituras. Eu olhei aquilo e fiquei indignado. Falei, pô, maestro, mas não tem uma equipe para fazer isso? Ele falou, não, isso aqui é uma coisa amadora, né? Não tem equipe. Falei, pô, mas tem tanto bolsista aqui na Fundação das Artes, por que você não cria uma bolsa-trabalho? Em vez do sujeito receber só uma bolsa, ele trabalha em troca da bolsa. Ele falou, então, se você quiser, faz aí. Ele meio que me desafiou. E eu comecei a montar equipes dentro da escola, né? E aí o sujeito atendia o telefone e falava, tem um trabalho para você vir aqui, seu arquivista da Big Band. E o cara, não posso porque eu tenho um trabalho. Aí eu trabalho das 7 às 10. Falei, então tá o carnê aí, porque você vai pagar a escola. Se você está trabalhando, você não precisa de bolsa. E aí foi o primeiro momento onde eu comecei realmente a lidar com a questão da gestão de orquestras e de grupos, né? E aquilo começou a ficar sério. E naquele momento, a Lei Sarney, ela estava sendo substituída pela Lei Rouanet. E eu fui pesquisar a Lei Rouanet e as leis de incentivo à cultura. E principalmente de que forma as orquestras poderiam ser enquadradas na carteira de trabalho, né? E aí começou uma saga de gerenciar a orquestra. Fiquei 12 anos em São Caetano. Quando o maestro John Nash chegou no Brasil para reestruturar o ZESP, o maestro Eleazar de Carvalho estava morrendo, e ele começou a perguntar quem eram os gestores de orquestra no Brasil, né? Aí o pessoal deu risada da cara dele, falou, tem um doido lá em São Caetano, um outro em Minas, ninguém mexe com isso aqui. E ele me convidou para entrar na USESP na época. Eu recusei, eu já tinha uma escola de música consolidada e tal. Só posteriormente, em 2006, quando a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo se tornou uma fundação, que o Fernando Henrique Cardoso era o presidente, realmente a orquestra ia ser enquadrada na CLT, que eu aceitei o desafio de ir para a USESP. Aí fiquei 10 anos lá na USESP, né? E lá eu conheci o maestro Jorge Olivier Toni, que era um construtor de catedrais. Esse cara criou o departamento de artes na USP, a Escola Municipal de Música. Eu estudei composição com ele. Ele era doido por Mozart, e a gente começou a fazer análise dos números em Mozart. Descobrimos que a música para um funeral maçom tinha 36 compassos e que talvez o Mozart tinha esticado isso. E aí, aos poucos, eu fui compreendendo que a minha vocação, na verdade, era muito mais ligada ao estudo da música ritualística e da música do quadrivium do que a música profissional. E aí eu fui caindo de cabeça nisso. Fui escrevendo música ritualística, conheci um grande mestre, construtor de sinos tibetanos que mora em Itu, que é o Peterson Menezes. Fui estudar penteac silat com ele, etc. E de lá para cá, resumidamente, comecei a me dedicar muito à música do quadrivium e fui estudar as 7 artes e ciências liberais. Então, basicamente, eu fui tomado por essa questão da música mais ligado aos conhecimentos iniciáticos, vamos chamar assim. Isso é um resumão, né? Cara, isso é muito legal. Eu acho que a primeira pergunta, assim, para a gente começar, seria assim, o que é o quadrivium? Ótimo. Então, é muito interessante isso, porque sem nenhuma prepotência, né? Isso é um conhecimento que advém de muita pesquisa. Hoje, se você clicar no Google 7 artes e ciências liberais, trivium, quadrivium, você mais vai ser desinformado do que vai entender o que é isso. Quase ninguém no Brasil sabe o que é o quadrivium e o trivium, né? Então, assim, o conceito de 7 artes e ciências liberais é algo muito recente na história da humanidade. E se você clicar em música do quadrivium, o sujeito vai falar para você de Pitágoras, eles vão misturar tudo num liquidificador, e aos poucos eu fui decifrando isso a muito custo, né? Então eu chamo de música do quadrivium, primeiramente porque não é a música de entretenimento, não é a música como produto comercial, é a música como disciplina, uma das 7 artes, que inclusive a música está no quadrivium, na segunda metade das 7 artes, que é chamada de quadrivium, a primeira parte trivium, né? Então, música do quadrivium, na verdade, é uma disciplina voltada a estudar a música, mas no conceito da geometria,
do número em movimento e não necessariamente das belas artes. Já tem uma intervenção aí. Perfeito. Vamos começar a entrar, então, um pouco nessa questão para a gente começar a aprofundar um pouco mais. Né? A gente tem a ideia, né, para muita gente, que o quadrivium ele vai ter a ideia da aplicação da ideia em si, né, em relação a determinadas coisas, né? E a ideia a ideia não, o número, perdão, o número em determinadas questões. E na música, né, como é que funciona a aplicação dos números ali dentro? Cara, claro, lembrando que antigamente número significava forma, né? Então, Pitágoras, como você acabou citando, ele ia falar que tudo é número e harmonia, né? Ou seja, são formas arranjadas. E como é que entra isso dentro da música? Você pode falar um pouco das oitavas para a gente, Sim, por favor? com certeza. Então, o primeiro grande equívoco é atribuir Pitágoras como se fosse uma espécie de gênese da música, né? Então, se você clicar lá no YouTube, escrever música e Pitágoras, você vai ouvir uns absurdos, assim como Pitágoras inventou as notas musicais, né? Aí tem liras de 4.000 anos, né? Então, assim, como é que o Pitágoras inventou a música? Tem flauta de 35.000 anos reconstituída e que já tem indícios de que é diatônica, né? Ou seja, que já existia aquela ideia de 5 ou 7 notas. Então, assim, a maior influência que eu considero nociva no mundo ocidental, ela vem de Hollywood. Ela vem daquele filme chamado Pato Donald e a Matemática. Então, o pessoal atribuiu a música à matemática, porque naquele filme ele explica a questão da estrela relacionada ao segmento áureo e tal. Então, o pessoal chama de matemática algo que, na verdade, não é bem o que se abordava na escola pitagórica, até porque nós não temos certeza ainda se existia um Pitágoras histórico. Então, o que se atribui, na verdade, é uma escola pitagórica. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, a gente pode determinar alguns milestones, alguns pontos na cronologia onde essa coisa foi sendo distorcida, principalmente porque tudo que a gente conhece por música hoje foi latinizado. E música é uma palavra grega, né? Então, você não tem como falar de música se você não souber, por exemplo, que música e museu têm a mesma raiz. E música vem de musas. Então, só tem sentido o conceito ocidental que a gente tem de música se você entender minimamente quem eram as musas dentro da mitologia grega. Então, assim, as musas eram filhas da memória, né, Mnemosine com Zeus. E você vê frequentemente as musas com Apolo, né? E Apolo foi substituído como um deus solar, né? Então, esse conceito que a gente tem ocidental de música é um conceito que faz uma conexão com as ideias helênicas, mas como se a música começasse ali como uma ideia racional. Antes disso, só haviam povos primitivos. E a partir lá dos gregos, que os latinos compreenderam, e principalmente a Igreja Católica, a música começou. Para você ter uma ideia, se você entrar numa universidade hoje, se você for cursar o Unesp, você vai começar a estudar a história da música a partir da música monástica, da música que se cantava nos monastérios. É um absurdo, né? É como se você esquecesse ou ignorasse tudo que está fora da igreja, né? Então, esse é o grande problema na compreensão da música em relação a esse contexto do quadrívio, né? Porque o quadrívio foi muito associado à escola pitagórica. Só que a escola pitagórica é uma escola mística, né? Ela é muito mais parecida, por exemplo, com o que a gente conhece hoje na Rosa Cruz, na maçonaria, que você é iniciado, né? Do que propriamente uma música acadêmica racional. Então, eu acho que aí a grande confusão do mundo ocidental hoje é não entender que essa música que a gente chama de música é uma música relacionada aos gregos, mas tem muita coisa distorcida aí.
Você usou o termo música acadêmica racional. Ele seria uma contrapartida do quê? Da uma música popular espontânea, por exemplo? Qual que seria essa diferença? Por que esse tipo de música é diferente do que a gente conhece como música? Essa sua pergunta é genial, cara. Essa sua pergunta é incrível. Porque veja bem, ó, música é um conhecimento assim intrínseco que todo mundo pensa que sabe o que é, mas ao tentar explicar o que é, descobre que, na verdade, não sabe o que é aquilo, né? Então, se você parar qualquer pessoa lá na Avenida Paulista, você pinça uma pessoa lá e fala assim, você sabe o que é música? O cara fala, óbvio, eu ouço música o dia inteiro. Então, me dá um exemplo de música. Aí o cara vai falar assim, Roberto Carlos, eu gosto do Roberto Carlos. Mas espera aí, Roberto Carlos é uma forma, né? A canção que o Roberto Carlos grava nos discos é uma forma onde você une poesia com melodias, é uma canção. É quase que aquilo que a gente descreve como um poema apoiado como música. Isso é muito diferente, por exemplo, de uma sinfonia que tem um discurso musical, né? Então, quando eu falo assim, a música racional, é porque quando a música se desenvolve ali no Ocidente, ela começa, na verdade, a ser construída a partir de uma arquitetura da elaboração sonora. Então, por exemplo, o compositor como Beethoven ou como Mozart, ele escrevia suas músicas como uma narrativa de encomenda, né? Bach, por exemplo, trabalhou para a igreja. Mozart começou o processo de individuação da música, né? Só a partir de Beethoven que o sujeito começou a escrever o que ele bem entendia, né? Então, assim, isso que a gente conhece como história da música, na verdade, é uma coisa muito confusa, porque a música nasce como forma ritualística. Primeiro o sujeito, ele lidou com a sonoridade, tentando entrar em contato com algo subjetivo. E essa música que a gente conhece hoje como um produto do entretenimento é uma coisa muito recente, que começou depois do disco, né? Antes do disco, você ouvia música numa sala de concertos, né? A partir do momento que a Filarmônica de Berlim começou a gravar bastante, ali nos anos de 1960, 1970, você passou a ouvir uma fotografia da música. É como se você olhasse para uma foto dos Alpes e falasse, nossa, que frio, né? Mas você não está sentindo frio, você só está vendo as fotos dos Alpes. Se você vê a foto de um hambúrguer na estrada, você também vai salivar, mas você não está sentindo o cheiro do hambúrguer, né? Então, essa música racional, ela passou a ser vendida para nós como selos, né? Principalmente a música clássica. Muita gente fala assim para mim, nossa, eu adoro ouvir música clássica para relaxar. Eu falo, mas como assim? Você só ouve música clássica para relaxar. Tem música clássica para você ficar com medo, para você chorar, para você ficar em pânico. É como se eu dissesse assim, eu assisto filme para ficar feliz, mas peraí, tem filme de terror, tem filme de pânico, né? Então, se associou a música clássica como uma música erudita, uma música de meditação. Isso é vendido como um produto, né? O sujeito paga caro para ir no teatro, fica bonitão para ir lá, né? Então, a música foi muito distorcida com o passar dos anos. E hoje a gente tem essa visão de música mais ocidentalizada, mais racional. Essa música de encomenda, eu vou só completar. A gente poderia comparar, por exemplo, hoje em dia com, por exemplo, trilha sonora de filme, que o cara encomenda a música para uma orquestra, para um compositor, tipo o John Williams, eu sempre esqueço os nomes, eu não sou muito bom nisso, mas seria alguma coisa nesse sinal? Tipo, eu preciso, Danny Elfman, por exemplo, só assim, eu preciso de uma trilha sonora que evoque os anjos, e aí o cara entrega uma música pronta, seria alguma coisa nesse sentido? Cara, essa sua pergunta é incrível, porque se você estudar o desenvolvimento da orquestra sinfônica, como a gente chama hoje, né? A gente chama de orquestra sinfônica. Por que sinfônica? Porque ela foi crescendo junto com a forma sinfonia, que era uma narração, né? Que hoje você assiste uma sinfonia, ou ouve uma sinfonia, né? Ela vai ter por volta de 40 minutos uma sinfonia de Beethoven. E elas foram crescendo. E acontece que se você for estudando isso a fundo, você vai conectar as sinfonias a trilhas de cinema. Só que as trilhas de cinema,
elas servem como uma espécie de música ritualística ou uma música complementar às cenas do filme. Então, muitas vezes, antes de vir a cena de drama, já tem a música te preparando. Então, a música de cinema hoje, ela é muito parecida com a ópera, né? A ópera era mais ligada à música teatral. A música de cinema hoje, ela consegue conectar muitos dos nossos sentidos. Fato é que o último modelo de cinema 3D é aquele que você já começa a sentir até aromas, né? 5D, 4D, né? Porque o grande lance é você ouvir, ver, sentir, né? E unir todos os 5 sentidos à apreciação do entretenimento. Então, essa música do John Williams que você fala, ela é uma música escrita para enaltecer a narrativa e as imagens. Só que os compositores fizeram uma coisa que chama suíte. Por exemplo, você pode ouvir a suíte dos Vikings. Como é a suíte dos Vikings? São todas as trilhas que aparecem nos Vikings, só que com começo, meio e fim. E aí você assiste ao mesmo tempo algumas cenas e é como se fosse uma abertura da ópera. Ela tem todos esses elementos. Então, se você recortar num futuro próximo, daqui uns 50, 60 anos, provavelmente vai ser considerado como uma sinfonia hoje. Hoje nós vamos assistir a Suíte ET. É muito comum você ir nos teatros hoje assistir trilhas de cinema, porque elas, além de servirem de música, eu não gosto de chamar de fundo, mas música complementar, elas também funcionam na forma concerto. Isso que é genial, entendeu? Então, você está certíssimo em fazer essa conexão. Não sei se me fiz claro. Irmão João, eu vou fazer uma pergunta, talvez seja uma pergunta de leigo, na verdade, né? Mas, assim, eu vejo a música como uma sequência de frequências. E essas sequências, por exemplo, ela pode ser, de uma certa forma, como o irmão comentou, né? Determinadas músicas ela vai te trazer alegria, determinadas músicas te trazem medo, determinadas músicas te trazem, sei lá, raiva, energia, alguma coisa assim. Como isso funciona? E por que determinadas frequências, para nós, elas são horrorosas? Por exemplo, uma música, eu tenho um som que é agradável. De repente, se eu for lá e misturar uma série de teclas ou de notas, aquele som causa algo assim que é indesejável. Como isso funciona dentro da nossa mente? Não saberia dizer? Sim, sim, sim. Isso é muito interessante, porque complementa um pouco um termo que eu usei como música racional, que é até um paradoxo, né? Se a gente for discutir isso a fundo, a gente vai até contradizer essa questão. Por que que o Pitágoras ele se tornou uma espécie de gênese da música? Porque depois da Revolução Industrial e depois das universidades, quando o sistema de artes liberais ele é substituído por um sistema universal, o que que esse sistema universal ele tem como objetivo? Graduar você para um ofício. Então, a gente vai falar mais para frente o que difere uma arte liberal de uma arte de ofício. A Miriam Joseph, eu vou dar uma volta maior, tá? Para já aproveitar para explicar outras coisas, mas eu vou chegar onde você quer, tá? A Miriam Joseph, ela é uma idealizadora de uma das últimas tentativas de se praticar o trivium no mundo contemporâneo, tá? Na América, nos Estados Unidos. Isso é recente, tá? Inclusive, você vai encontrar um livro chamado Trivium, que é uma espécie de apostila, uma espécie de apostila anglo que a Miriam Joseph usou, né? E que teria ali as 3 artes do Trivium. Só que no início tem um prefácio que, na verdade, faz uma crítica ao sistema educacional. O que a Miriam Joseph difere uma arte de ofício de uma arte liberal? A Miriam Joseph ela explica da seguinte forma. A atividade liberal é uma atividade intransitiva e a atividade de ofício ela é transitiva. Como ela exemplifica isso? Eu vou usar exatamente o
o exemplo da irmã Miriam Joseph. Quando você aplana a madeira, a sua ação termina na madeira. E essa madeira se torna uma cadeira. E essa cadeira é um produto, ela tem uma utilidade. Por isso que ela é chamada de arte utilitária. Para que serve uma cadeira? Para sentar. Eu posso usá-la como arma e dar na cabeça de alguém? Posso, mas o fim dela é ser um objeto utilizado para sentar. Uma atividade intransitiva, a flor floresce, a ação termina nela mesma. Então, assim, atividade liberal é uma atividade que termina em si mesmo. Então, por exemplo, se você entra numa fraternidade como a Rosa Cruz ou como a maçonaria, o que você vai obter no final? Você não vai obter um canudo que te habilita a trabalhar. Você vai melhorar a si mesmo. Então, ela vai chamar isso de atividade intransitiva. Então, uma atividade liberal, ela tem que ser intransitiva. E a Miriam Joseph ainda fala mais. Fala, a música de entretenimento, ela é a música das belas artes. Que o fim é o entretenimento. Então, ela é uma música de ofício. Então, o cara fala assim, sou um artista, eu toco violino na orquestra de São Paulo. Não, cara, você trabalha como violinista de ofício. Você é um instrumentista de ofício. A diferença entre seu violino e um martelo é nenhuma, porque ela serve ao seu ofício, é uma atividade transitiva. A atividade liberal é uma atividade intransitiva. O que acontece, então, para responder essa sua pergunta? Essas universidades, elas passaram a gerar diplomas. E o que o diploma faz? O diploma te capacita a galgar um determinado ofício. Então, como tem muita gente no mundo, então o sujeito se gradua como engenheiro. Depois ele pega aquele canudo, ele apresenta na Volkswagen e fala, sou engenheiro, você quer me pagar para eu trabalhar para você? Aí, dentre aqueles engenheiros, ele vai descobrir um engenheiro que, de repente, tem um currículo melhor, que além de engenheiro estudou inglês, etc. e tal. Mas o que vai acontecer, então, no final? Não necessariamente, segundo as artes liberais, esse sujeito é um sujeito educado, ex ducere. Ele obteve um diploma. Então, ele serve o quê? A um ente que vai trabalhar na indústria do produto. Então, ele está trabalhando para o mundo pós-revolução industrial. O que acontece, então, com esses sujeitos como Pitágoras, como Newton? Eles são marcos de uma ideia racional que vai conectar todo mundo no ensino acadêmico do diploma. Então, veja bem, antes de Newton, não existia gravidade, cara. As pessoas levitavam, quase que as pessoas pensam assim. Aí caiu uma maçã na cabeça do cara e esse sujeito descobriu que existe gravidade. Então, você precisa criar esses grandes criadores para justificar toda essa questão. Porque se você disser que os indianos já lidavam com a matemática muito antes de Pitágoras, você não vai ter um Gênese. Porque as 7 artes e ciências liberais, não se esqueça que ela foi produzida dentro da Igreja Católica. Então, quando você cria um início, você cria um Gênese, você cria um Adão. Então, o Adão da música é o Pitágoras. Por quê? Porque ele descobriu que você pode, através de uma corda esticada, descobrir que é uma oitava. Logo, se você organizar, olha que interessante, se você organizar racionalmente isso, você se torna um compositor. Você é um sujeito formado na faculdade, você é um maestro que estudou. Então, você conecta toda essa música a uma racionalidade, uma pseudo-racionalidade, sendo que existiam outras escolas, que não as pitagóricas, que diziam o seguinte, olha, qualquer coisa que você tentar explicar com números, 2 mais 2, tá, não tem nada a ver com música. Você tem que usar unidades de medida musical, você tem que usar o tom, você tem que usar se essa música é introspectiva ou não. E aí eu chego com esse prelúdio na sua pergunta. Por que o trítono, depois eu posso explicar o que é o trítono, foi proibido na igreja? Porque ali já se sabia que esse fenômeno gerava uma determinada tensão e até uma determinada evocação. Fato é que o trítono foi usado no mundo contemporâneo pelas bandas como Slayer, pelas bandas como Black Sabbath, para representar algo que realmente era profano. Então, se você pegar o primeiro disco do Black Sabbath, a música Black Sabbath, ela é composta por 3 notas, um trítono.
uma oitava, né? Sol, 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 dó sustenido, aquela tensão. E uma batera batendo tambores. Tum, tum, tá, tum, 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 tá, dum. Com esses dois elementos, você já cria uma cena de terror. Aí entra a descrição do Geezer Butler lá, que viu sombras, etc., que as pessoas adoram, você já tem a cena de terror. A igreja já sabia disso na época, então se proibiu, porque sabiam já os fenômenos que certas combinações musicais e que certas escalas provocavam. Fato é que na época de Platão, tem alguns escritos que Boécio traduziu, que algumas escalas eram proibidas, porque ia deixar os homens afeminados, e eles não iam conseguir mais lutar nas guerras. Então, veja o tamanho do conhecimento que os antigos tinham a respeito da música, e nós destruímos. Eu aproveitei sua pergunta para situar aí o que nós estamos discutindo na noite, tá? Que é a música do quadrívio, junto com a música ritualística, as artes liberais, etc. Esse ponto que você falou eu achei super interessante, Joel. A gente entrevistou a Ana Lúcia, que é especialista em cítara e música da Índia, e ela falou que lá não existe isso. Então, tipo, se você pegar 10 caras com 10 cítaras, cada um afinou de um jeito diferente e não tem como tocar a mesma música, né? E é isso que você está propondo do Pitágoras, é como se fosse uma linha de produção na qual todo mundo conseguiria tocar a mesma música do mesmo jeito, repetindo a mesma forma, né? Que é muito diferente da visão indiana da parada, né? Que lá, se você tiver um conjunto musical indiano, cada um toca de um jeito, afinado de um jeito, com as notas musicais diferentes, e você não tem como repetir o mesmo produto, né? Não é um produto. Sei. Então tem essa contraparte, né? Não, agora você levantou uma bola assim que pode se tornar até um recorte, porque aí nós vamos explicar muitos equívocos que tem aí no Google, né? Vou até pegar a minha citar aqui para mostrar para vocês. Eu não vou conseguir transmitir o som pelo Zoom. Eu já fiz esse teste. O Zoom, imagina que é um ruído, ele corta, tá? Mas assim, olha que interessante. Existem trastes móveis na citar. Esses trastes aqui, ó, eles são amarrados e você pode movimentá-los, tá? O que acontece? Olha que loucura isso que eu vou falar. A citar está muito mais próxima da escala pitagórica do que um piano, porque o piano já é um sistema temperado, tá? Eu vou explicar o que é sistema temperado depois. Por que esses trastes são móveis? E por isso que você falou tem tudo a ver. Porque quando eu afino a primeira nota, a nota central, a nota root, todas as outras cordas vão vibrar por simpatia, essas frequências. E aí o que acontece? A partir dela, as outras notas sequenciais, que são o que a gente chama no Ocidente 7 notas musicais, elas vão gerar um efeito dominó. Então eu vou ter que afinar elas de acordo com a nota que eu afinar a princípio. Só que essa nota que eles afinam é o que a gente hoje chama de Lá 440, Lá 432. Agora tem uma música que o sujeito fala que você é curado porque está escrito, foi composta em 432 Hz. O que é 432 Hz e 440 Hz? É a quantidade de vibrações que uma nota vibra por segundo, a onda regular. Então, um Lá, que você afina em 440 Hz, se você abaixar ele um pouquinho mais, e você vai afinar ele em 432, 438. Os indianos afinam isso de acordo com a vibração da própria citar e da tradição do que ele quer com a música que ele está praticando. Fato é que a música indiana ela é muito mais sagrada e ela não se presta a um produto, né? Então, ela é uma atividade intransitiva. O sujeito que está tocando a citar, ele vai tentar entrar em contato com algo superior e, ao mesmo tempo, ele vai fazer uma espécie de sound healing. Por quê? Porque essas ondas mecânicas que viajam pelo ar, elas vão ser percebidas por quem recebe e, quando elas entram no seu corpo, na água,
a onda ela tem um comportamento, no sólido ela tem outro, no ar ela tem outro, né? Então, quando você recebe essa onda, você não está só ouvindo a onda, mas você está submetido a todo aquele contexto, aquela cúpula, inclusive a questão da reverberação. Então, essa afinação da citar, ela é muito mais parecida do que a gente descreve como o mito pitagórico do que a música que a gente tem hoje. Porque a música que a gente tem hoje, ela é temperada. O que é temperada? A escala pitagórica, quando ela é reproduzida, ela gera um pequeno... como é que eu poderia dizer para os leigos? Ela gera uma pequena imperfeição. É como se você medisse os 365 dias do ano e você tivesse mais umas 4 horas que você tem que fazer um ajuste. Então, entre um tom e outro, você teria 9 comas pitagóricos. Então, uma nota ficaria no 4º coma e a outra nota no 5º. O que o sistema temperado fez? Vamos colocar o 4,5 e criar uma única nota. Foi justamente quando os teclados foram construídos. Então, a música que a gente tem hoje, em última instância, não tem nada a ver com a música pitagórica. Então, você conectar na raiz a música ocidental, um piano, com Pitágoras, é realmente uma viagem. Existe o porquê disso, tá? Mas a gente poderia fazer uma segunda discussão. Mas é uma viagem. Isso aqui é mais orgânico, mais a música natural. Por isso que agora, no mundo contemporâneo, essas pessoas mais ligadas à comida orgânica, à qualidade de vida, a sound healing, a misticismo, se identifica com esses instrumentos, porque realmente eles projetam ondas muito mais naturais do que os instrumentos construídos para a música ocidental, tá? Tentei explicar de uma maneira mais simples aí. Até porque também... Deixa ele voltar. Nessa questão de estar temperada, né, oitava no piano, né, no clavetino, você vai ter lá a nota acidentada, né, justamente você tem uma perda de informação ali. Mas resgatando um pouquinho também a questão que você falou sobre a erudição e o preconceito, né, que muitas das vezes as pessoas têm, tem-se a música erudita, né, a música de orquestra e às vezes até mesmo a música de câmara, né, que é uma versão pocket da orquestra, como se fosse a grande coisa, e tem muito preconceito, principalmente no meio esotérico, com outros gêneros, né, como o próprio rock que você citou do Black Sabbath, que embora no primeiro disco dele eles falavam que eles não tocavam rock, né, eles tocavam blues. Né? Você tem esses preconceitos em relação a essas expressões musicais que não vêm de uma academia, que não vêm de uma elite, mas vêm, muitas das vezes, de uma manifestação popular. Né? Hoje em dia tem muita gente com preconceito em relação ao funk, em relação ao rap, né? Assim como aí já teve muito preconceito em relação ao rock, ao próprio jazz, né? Que hoje em dia ele é considerado uma forma bela da expressão musical, mas ela não, na sua origem não era, ela era vista como uma música transgressora. Como é que você vê isso dentro do ambiente esotérico, né? Você ainda vê muito desse preconceito? Será que esse preconceito é válido? Eu já vi muita gente falando assim, não, você tem que ouvir Bach, porque o Bach vai fazer você vibrar o seu chakra coronário, né? E esse é o fundamental para você estudar, e outras músicas vão trabalhar os seus chakras mais básicos, e esse você deve ignorar. Como é que você vê essas coisas, por favor? As perguntas que vocês estão fazendo estão mudando um pouco o rumo do que eu projetei. Eu acho isso bom, maravilhoso, tá? Porque eu tenho essa mania de professor, e o bom professor é aquele que filtra a informação, né? E ele aborda até com uma certa superficialidade para que o aluno venha sendo conduzido, né? Então, tudo isso que eu falei agora, se eu tivesse me ouvindo, eu diria que seriam necessárias várias correções. Mas eu propositalmente coloquei de uma forma mais prática para as pessoas entrarem no assunto, tá? Mas do jeito que vocês estão colocando, vocês me fazem pensar que vocês realmente estão interessados em saber um pouco mais a fundo. Então, eu vou entregar isso para vocês, tá? Então, veja bem, o que eu percebo
eu tive uma oportunidade que raríssimas pessoas tiveram, de viver os dois mundos, ou até o terceiro. Porque, assim, eu fui criado no meio de guitarristas. Eu fui criado muito mais próximo dos hippies, né, do que dos eruditos. Mas eu estudei numa escola erudita. Então, quando eu estava na USESP, né, para vocês terem uma ideia, eu trabalhei 10 anos lá, eu era o gerente da orquestra. Então, eu programei, sei lá, incontáveis, mais de 1000 concertos com centenas de solistas e maestros diferentes. E em todos eles, eu procurei extrair um pouco desse universo. Então, eu conheço profundamente o universo do músico erudito. Eu fui um personal manager. Mas, ao mesmo tempo, eu conheço profundamente a música dentro do contexto que eles chamam popular, né? Eu não gosto de usar esse termo, popular. E também conheço muito bem a música ligada ao esoterismo, a música ritualística, né? Eu vivi na pele a era New Age, né? Nos anos 90 era o New Age. Agora é crazy, né? Porque o New Age era normalmente teclados sintetizados, né? Coisa totalmente contrária a uma música orgânica. Mas veja bem, se você entrasse num ambiente ouvindo música New Age, você claramente entraria naquela frequência. Então eu respeito todos esses universos. Só que em todos eles, por causa da ideia dogmática, todos estão inundados de alienação. Todos inundados de alienação. Então, vou te dar um exemplo. O sujeito fala o seguinte: eu vou meditar no yoga, né? Legal. E eu ouço música para reflexão. Aí você ouve a música, na verdade, ela só está sendo tocada por uma sanfonha ou por um outro timbre e tal. Mas se você ouvir, aquilo não tem nada a ver com música de meditação. Às vezes ela é uma música até ativa. E as pessoas engolem isso muito mais por não conhecerem a fundo do que por percepção. Se você pegar qualquer ser humano e submeter ele à música, não tem como ele errar o fenômeno. Se eu tocar algo para provocar em você pânico, você vai sentir pânico, cara. Você não precisa pensar. E o sujeito que vai numa sala de concerto, ele fala assim: não, mas eu não entendo de música clássica, o que eu vou fazer lá? Não, você não tem que entender nada. Quem tem que entender é o Beethoven, que escreveu a música. Você só tem que sentar lá e ficar quieto. Cara, né? isso é genial. Você não tem que entender nada, quem tem que entender é o Beethoven. Não é? Fantástico. É incrível. E aí as pessoas criam fantasias, né? Principalmente relacionado ao fenômeno da música, associado a uma questão aristocrática. O sujeito fala assim: olha, se a vaca ouvir Mozart, o leite vai ficar melhor. Aí eu falo: mas peraí, se eu pegar o índice de Mozart, tem K635, você está falando do quê? Você está falando do Requiem de Mozart? Se eu colocar o Requiem de Mozart, a vaca vai fazer um queijo gorgonzola, cara. Se eu colocar um divertimento de Mozart, ela vai levitar. Que tipo de música de Mozart você está falando? Então, assim, as pessoas colocam como música um rótulo, porque o mercado fez com que você achasse que aquilo vale mais. Então, comprar um disco de Mozart é muito importante para você se você também comprou um Mercedes. Como é que você tem um Mercedes-Benz e não ouve Mozart, cara? Entendeu? Assim como no outro lado popular, eu acho um absurdo. Você mora na comunidade, então você tem que ouvir só funk. Não, você também pode ir na sala de concertos. Qual que é o problema disso? A música é universal. E as pessoas compraram essa ideia de utilizar a música como um divisor e um rótulo de cada um, né? Você ouve MPB, então você é bicho grilo. Por quê? Eu não posso ouvir música brasileira, né? Então, eu acho que todos estão imersos em alienação e a nossa obrigação é esclarecer um pouco. Então, quando um cara como eu, que trabalhou numa orquestra, fala para um garoto assim, não, cara, Black Sabbath é bom pra caramba, ouve que é legal, tem outro peso. Eu não falo para ele: troque sua guitarra por um violino. Então, eu acho que é uma sina daqueles que são mais universalistas de escapar do dogma. Entendeu? Então, eu acho que tem muita alienação aí. A gente pode esclarecer, tá? Mas eu trouxe para um lance conceitual só para afirmar que há muita alienação e eu posso defender. Eu posso defender essa tese como vocês quiserem. Posso ficar 6 horas aqui, se vocês quiserem. A gente entrevistou a Monja França, ela fala que, na verdade, assim, isso é uma coisa do Ocidente de que precisa
qualificar as coisas como melhor, pior, primeiro, segundo, terceiro e tal. E, na verdade, é a mesma coisa que eu perguntar assim, qual é seu prato de comida favorito, né? Feijoada ou estrogonofe? Aí você fala, cara, mas são ambientes diferentes, são comidas diferentes, dão prazeres diferentes. Como é que eu posso falar que, tipo, feijoada é melhor do que estrogonofe se são situações completamente diferentes, né? E o ser humano do Ocidente, ele ficou na cabeça que ele precisa enfiar tudo em caixinhas. E aí a música acaba ficando nisso. E música é um negócio que não dá para colocar em caixinha, né? Porque ela é um negócio tão fluido. Eu sou suspeito, eu sou apaixonado por música porque eu sou uma desgraça, eu só sei tocar campainha. Então, sempre que a gente entrevista alguém que manja de música, eu fico apaixonado. Que é uma parada assim que é fluida, né? E a gente tentar qualificar as coisas como, isso é jazz, não sei das quantas, isso é rock progressivo, não sei o que, tribal, não sei das quantas. Parece uma insanidade, né? Não, só serve para vender e para nichar. Inclusive, o Black Sabbath, eles não se auto-intitulavam como uma banda de blues, era pior, eles falavam que era uma banda de jazz. Eles falavam que eles eram uma banda de jazz. Mas é incrível, eu vou contar uma historinha aqui rápida. Quando eu estive na Inglaterra, pela segunda vez, né, em turnê com o ZESP, nós fomos 2 vezes para a Inglaterra. Na verdade, uma vez a orquestra foi para a Inglaterra e numa outra turnê a orquestra terminou a turnê na França e eu peguei o Eurostar e fui para a Inglaterra. Então eu fui 2 vezes, né? E obviamente que eu fui conhecer a grande loja maçônica, né? Fui lá na Queen Street e tal. A primeira vez eu estava um pouco perdidão, tal. A segunda vez já estava descolado e eu descobri que lá eles têm uma visita monitorada que eles abrem para a sociedade. Entra aí no templo. O que você quer perguntar? Você pergunta o que você quiser. E eu dei um jeito lá de conversar um pouco mais com esse anfitrião, né? Separadamente, conversei com ele e tal. E eu fiz uma pergunta muito ingênua, mas ela foi muito marcante para mim. Porque eu falei assim para ele, vocês fazem muito música ao vivo aqui? Em inglês eu quis dizer o seguinte, né? Vocês costumam tocar música ao vivo aqui? Com que frequência? Ele olhou para mim, cara, e falou assim, existe outra forma de fazer? Tipo, não existe você tocar um disco, cara, dentro de um lugar daquele. Não existe isso, cara. Aí eu me dei conta do seguinte, nossa, mas incrível, né? Aí eu percebi que tem um órgão dentro, né? De todas as lojas importantes dos Estados Unidos também tem órgão, né? E é engraçado, já é uma ideia luterana, né? Então, assim, eles falam, não, a gente toca música aqui, mas é uma música já luterana, organista, ligado ao bar, né? Já uma coisa reforma, né? Não é uma coisa, não é um coro, né? Não é uma coisa católica. Então, assim, é a tradição inglesa mesmo, né? Desde Henrique VIII está funcionando essa coisa cultural deles. Aí eu me dei conta do seguinte, falei, nossa, então num templo maçônico brasileiro, a gente deveria tocar uma viola de 10 cordas, com uma afinação excêntrica, porque a viola de 10 cordas tem tanto essa relação com o sujeito que colocou uma cobra, que ele fez um pacto, que ele está ligado, e que a viola toca sozinha. Até o Almir fez aquele personagem que ele era o cramunhão e tal. Então, nós estaríamos certos se utilizássemos a nossa veia mais cultural, porque é aquela sonoridade que o sujeito está acostumado. Mas o que a gente faz ao contrário? Olha, toca música clássica. Mas que música clássica? Qualquer música clássica. Aí você coloca lá um repertório que a narrativa tem 28 minutos e o cara quer extrair um excerto de 4 compassos, né? Eu falo assim, então, só porque é música clássica, você vê como que essa aristocracia entrou na cabeça do sujeito? E olha que o cara que está lá dentro deveria ser um livre pensador, né? Aí o outro quer tocar Acácia Amarela. Por quê? Só porque fala de acácia? Então eu comecei a explicar o seguinte. Existe a música temática. O que é música temática? Acácia Amarela fala da acácia e tal. Tudo bem, cara, mas ela é um baião. Você vai dançar? Você vai tirar alguém para dançar? Agora você vai acender as velas ouvindo um baião? Que cabimento que tem um negócio desse? Tem cabimento nenhum. E tem a música adequada. Por que ela é adequada? Ela é adequada porque é adaptada para aquela situação
e ela é adequada porque ela é pertinente. Então, a conclusão que eu chego no final é que nós deveríamos compor algumas obras ritualísticas mesmo, com timbres, com tambores, né? Às vezes eu uso tambores Lakota, né? Os caras falam, mas o que é isso? Eu falo assim, você não sabe que o pai que defendeu algumas tribos indígenas norte-americanas e que tem algumas ideias relacionadas com a águia americana e tudo? Então, eu acho que é muito temático, e fora que isso movimenta uma questão muito importante, né? Eu fui estudar um pouquinho alguns toques dos indígenas norte-americanos, e é interessante, por que o tambor e a percussão está sempre associado a algo militar, né? Se você ouvir, por exemplo, a abertura do Conan, começa pum, 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 tum, 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 tum. Porque é o seguinte, se eu te colocar numa cabine sem nenhum som, você vai ouvir duas frequências marcantes. Uma mais aguda, que é a própria corrente sanguínea, e o seu coração. Toda vez que você está com medo ou com um sentimento de luta e fuga, a descarga de adrenalina vai aumentar a sua frequência cardíaca e você vai literalmente ouvir seu coração. Por isso que os tambores foram muito usados no contexto militar, porque você estimula a adrenalina para lutar, para combater. Então, todas as vezes que você ouvir tambores, você automaticamente vai ficar agitado. Então, você tem que conhecer o que aquele fenômeno produz para que você produza o fenômeno. Os compositores de cinema fazem isso com uma maestria maravilhosa. Porque você pega Braveheart, quando ele começa ali com uma flauta celta, né? Com aquela flauta aguda, você automaticamente fala, pô, isso é celta. Mas quem sabe o que é música celta? Quem traduziu? Tinha partitura? Tinha disco? Venderam para a gente aquele timbre como celta, né? E hoje a gente ouve e já virou marca, né? Música celta. E só para concluir, para não esticar muito, tem uma coisa muito interessante. A gente descarta a ideia dos helênicos, né, em associar as musas sendo filhas da memória. Atualmente, existem estudos científicos que fazem terapia com música. Porque, veja bem, terapia com música é diferente de musicoterapia. Depois eu posso explicar qual é a diferença. O famoso sound healing, que a gente chama, é diferente de terapia com música. O sujeito é submetido a uma determinada música, porque através da memória, as memórias mais antigas, porque normalmente você vai perdendo as memórias mais recentes, você consegue reativar o cérebro. Então, veja que o poder da música está realmente conectado com a memória do ser humano. E por que será que ela está associada lá nas musas com a deusa da memória? Aí eu vou dizer na academia o seguinte, olha, a filosofia começou quando o homem percebeu que era uma idiotice achar que tudo era explicado pelos deuses. E aí, então, o homem começou a pensar, e você fala, pô, então o cara era burro, achava que tinha um monte de deuses. Não, a mitologia, você sabe muito bem disso, ela era uma ferramenta filosófica, inclusive alegórica, para fazer com que você fosse instruído como um ser humano. Então, o sujeito achar que a mitologia é algo que não foi comprovado cientificamente, também é uma recriação que estão colocando na nossa cabeça. Não na minha, né? Nem na sua, mas no povo geral, sim. Aqui a gente escuta o tempo inteiro que fala que a alquimia era uma protoquímica, né? Nunca foi, né? Nunca teve essa correlação. Só que eu acho que eu cortei o Ulisses aí. Desculpa, Ulisses, eu também... Não, imagina, o irmão acho que até já respondeu o que eu ia perguntar, né? Como a música ela tem todo esse poder de causar essas emoções na gente, eu estava pensando nisso nas iniciações, né? São poucas ordens, eu não sei se tem alguma que usa músicas temáticas durante o processo de uma iniciação, para que naquele determinado momento cause uma determinada emoção naquele neófito ali que está começando a fazer lá as etapas do processo. Sem dar muito spoiler, eu posso falar que a Fra faz uso. A Fra tem, no Brasil, na verdade, nos outros países do mundo não tem, porque é uma coisa justamente da Fra brasileira. Utilizar músicas específicas criadas dentro da própria Fra, tanto para os rituais, né, e aí, obviamente, vai incluir a iniciação também.
dentro da maçonaria costuma ser super aleatório. Assim, é engraçado que mestre de música, né? Ele deveria ser um cargo com alguém com uma certa experiência para conduzir isso. E, geralmente é o cara que está desocupado, que é largado, e aí fica pior do que o porteiro, né? E aí o cara tá com um monte de CD lá e joga no random. Pega o E aprendiz aí que acabou de entrar na é loja, o né? Já aprendiz que comprou. acabou de entrar, que ele não pode ir poliente e tal. Joga o cara lá, dá uma caixa de CD e fala, toca aí. Quando de repente você deveria ter, né, para determinados momentos do ritual, você deveria pelo menos ter uma meia dúzia de música mais ou menos adequada para aquilo, né? Então, Na Fra a gente tem a dificuldade porque as músicas são muito tocadas em cravos. E nem todo mundo sabe tocar cravo, né? Então, às vezes, tem uma certa dificuldade também. Deixa eu aproveitar aqui que eu peguei a palavra. Tem uma pergunta do nosso irmão Valdir Pesce aqui. Depois de tantos anos lidando com música, qual a sua preferência? Do que exatamente você gosta, irmão Joel? Então, interessante. Eu separo a música em duas colunas apenas. A música bem executada e a que não é bem executada. E veja que nisso eu não entro no mérito da composição em si, mas sim da execução. Por quê? Se eu pegar uma sinfonia de Beethoven e submeter essa sinfonia a uma orquestra como a Concertgebouw de Amsterdã, você vai ouvir uma música maravilhosa. Se você ouvir pela Berlim, você vai ouvir uma outra versão. Se você colocar aqui para a orquestra de Pirassununga, de não sei o quê, você vai falar, nossa, que horrível. Então, não é a obra em si que é ruim ou boa, e sim a execução, né? Então, eu gosto de perceber de que forma essa música foi interpretada. Isso em primeiro lugar. Agora, tem algumas obras que realmente são difíceis de salvar, né? Aí, Vale para um funk proibidão? cara, você sabe que eu não tenho preconceito com funk, sabe por quê? Eu acho que em termos de poder e de música ritualística, ele é uma das músicas mais poderosas do mundo contemporâneo. Esses dias eu estava caminhando na rua e eu vi o motoboy passando no corredor, ele fazia pi, 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 pi. Ele não estava tentando reproduzir um motivo rítmico do funk, mas aquilo estava incutido nele. E olha que coisa interessante. Quando ele faz aquilo, dentro dele, ele se identifica como alguém da quebrada. Então, eu tô aqui, ó, pé, 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 e sai da frente que aqui é quebrada, mano. Olha o poder que essa música tem de identidade do sujeito. E é legal porque ali é o único lugar onde ele é melhor do que os carrões, porque o sujeito está de SUV parado no trânsito e ele está mandando ver aqui, ó. Ele tem o poder, cara. E eu acho isso incrível. Como que eu poderia reprimir um cara que se sente empoderado na sua TG, mandando a 80 por hora no corredor, enquanto o tiozinho da SUV está com o seu vidro fechado e com o vidro fumê, morrendo de medo ali, escondido dentro do seu carro, dentro do seu ar-condicionado. Cara, como que eu poderia achar que isso é uma música inferior? Porque ela é muito mais real e poderosa do que outros repertórios. Veja bem, a gente fala de música ritualística, a capoeira, cara, é uma coisa impressionante para mim, porque ela tem, na simplicidade ali, todos os elementos ritualísticos, ela tem o círculo, todas as ordens iniciáticas partem do ponto e o círculo. Isso é a coisa mais comum que existe. Todas as ordens, toda a religiosidade, né, está conectada sempre ao sol, ao círculo, né? Enfim, os círculos de pedra, tal. E o sujeito está num círculo sendo guiado por uma percussão de uma única melodia. E é uma sétima menor, que é a mesma coisa do blues, cara. A resolução do blues é uma sétima menor. É um acorde maior com sétima menor, o blues. É a coisa mais orgânica. Se você pegar a série harmônica, pitagórica,
você vê os primeiros harmônicos, você vai ver uma sétima, um acorde maior com sétima menor. Então, assim, a música mais orgânica que existe vem da cultura afro, porque é simples, o sujeito está lá e ele está cantando. E aquele canto, ele não é só uma evocação, mas ele já é um problema social cristianizado muito interessante, porque o negro escravizado, ele só tem uma coisa que o mantém ali, a certeza de que quanto mais ele sofrer, mais ele vai parecer com aquele Cristo tudo sanguentado na cruz, e lá no outro mundo, sim, ele vai ser recompensado. Então, ele canta aquele lamento, aquele solo, e, naturalmente, a sua caixa torácica vai reproduzir a série harmônica. Ele é um instrumento, né? E, a partir daí, tudo que vem da cultura afro, no mundo contemporâneo, o blues, o jazz, tudo que a gente ouve, né, o samba, ele foi sempre marginalizado como uma música menor, uma música popular. E a música europeia é a melhor música. Só que se você pegar uma estrutura do Vivaldi, por exemplo, é um 2-5-1 simples ali. Ele é bonitinho, bem executado pelo violino, mas violino é lindão, violino é aristocrático, entendeu? E guitarra elétrica? Guitarra elétrica é barulhenta. Pô, vai ver o que o Jimi Hendrix fez. Transformou o planeta. Então, eu não faço essa distinção. O Valdir perguntou o que eu ouço, né? O que é ruim e o que é bom. Quem sou eu para dizer o que é bom? Agora, o que é bem executado e o que é mal executado. Aí é a arte de executar a obra, né? Eu acho o seguinte, eu gostaria de ser um exímio tocador de berimbau, mas vai levar uns anos, viu? Que é difícil. Do comentário do Raul, do Ramon Bernard, ele fala que o Adriano Camargo Herveiro disse numa entrevista que a relação da batida barra-vento da Umbanda é o blues, é a mesma batida. Então, eles têm também esse tipo de processo, né? Então, aí ele está entrando num mérito muito interessante, que é a questão das tercinas, né? Você pode... Uma coisa muito interessante que eu vou aproveitar para explicar para as pessoas a respeito de música, né? O meu objetivo aqui é tentar trazer a música no contexto mais universal. Porque eu poderia, entre aspas, usando uma linguagem, um vulgo, pagar de erudito. Pô, o cara que trabalhou na orquestra, foi em Berlim, foi em todo lugar e tal. Mas não, eu prefiro usar esse carimbo para poder levantar a autoestima, inclusive cultural, social. Então, eu prefiro usar dessa prerrogativa para o inverso, para dizer que tem coisas muito legais. O que acontece é o seguinte, o ritmo da música, ele está muito conectado com a nossa resposta esquelética. Então, veja que interessante. Os caras chamam heavy metal de música pesada. Mas o que está pesado ali? A parte mais pesada do meu corpo é a minha cabeça. E eu vou... Nossa, cara, esse já é suficiente para eu pirar. Porque esse movimento em cima do pulso, na terra, no elemento terra, está fazendo com que eu me sinta mais terra. Quando eu ouço um reggae, é o contrário. Então, o movimento esquelético, ele vai movimentar mais a parte superior, né? E automaticamente eu vou sair do chão. Então, o ritmo é uma coisa muito interessante quando você quer movimentar a parte esquelética. E a parte melódica, ela já conecta mais com a parte do córtex frontal, do sentimento, da memória. Pode ver que a música sertaneja, ela usa um template perfeito. É uma harmonia tocante, uma melodia bonita. Você pode ouvir a melodia e a harmonia de uma música sertaneja, essas sertanejas de banda, hoje em dia eles chamam de universitário, eu estou meio por fora dos nomes. Mas aí eles colocam uma letra super cotidiana, cara. De um cara que terminou com a namorada, tal, de um sofredor, tal. Olha essa combinação. Um elemento que mexe com sua emoção. Uma letra que te identifica. Uma banda tocando, cara, você enche um estádio com esse template. Mas é um template
que os caras nem sabem mais que eles estão usando, porque é só imitar anterior, né? Os roqueiros eram assim nos anos 90. O cara falava assim, eu tenho influência de Soundgarden. Mas o que o Soundgarden fala? Sei lá, eu não sei, eu só sei que eu imito os caras mais ou menos, faço uma variação e minha banda tem influência. Não é que sua banda tem influência. Você faz uma variação da imitação daquela música e aí você fala que tem influência para não dizer que você é igual, né? Então, assim, tem muito essa coisa de você não saber distinguir e usar aquele elemento. Isso que eu acho que é muito triste, porque a academia, ela te ensina a usar as ferramentas, mas é toda voltada para o repertório ocidental. Então, olha que interessante. Você está assistindo uma orquestra tocar música austríaca de 1823 e você acha aquilo lindo. Por que você acha isso lindo? Porque alguém te falou. Você não acha aquilo lindo no fundo do seu coração. Isso é incrível, cara. E fato é que hoje o heavy metal virou música erudita. Tá o cara do Iron Maiden lá, com 62 anos, o cara falando, não, isso que é música bem feita. Não é que é música bem feita, é que ninguém mais produziu nada, porque você trocou a banda pelo videogame, então tá todo moleque na tela fazendo alguma coisa pronta, sendo instruído pela lousa, não tem mais a fantasia, né? Você que trabalhou muito com RPG, você vai perceber que aquela geração, ela lidava com a fantasia, inclusive a educação baseada na criatividade, ela expande muito mais a mente. Você pega hoje um cara que a única coisa que ele leu foi texto acadêmico, cara, esse cara é um quadrado, cara, ele não consegue ver nada. E muitas vezes é um analfabeto funcional, viu? Porque ele malemar sabe reproduzir os fonemas. Lê mal pra caramba, porque tem pouca fantasia. Mas essa música de videogame, ela é meio doida. Eu não sei se eu sou velho. Outro dia eu sentei com a minha filha, falei assim, o que você escuta? Ela é uns K-pop, não sei o que, ela deu os nomes lá. Cara, parece a música dos infernos, né? Eu mostrei para ela, falei, cara, na minha época, Prodigy era uma coisa assim, um horror. Ela escutou e achou lenta. Mas tem a ver com o produto. Porque esses caras estão conectados com uma coisa excêntrica, uma dancinha excêntrica, uma coisa mais bizarra. Então, lógico que o repertório tem que ser bizarro, né? É uma batida muito rápida, cara. Acho que o pessoal jovem hoje está muito rápido. Outro dia a gente estava entrevistando, eu não lembro quem que falou que ele estava horrorizado, porque a galera costuma escutar podcast com uma velocidade 1,5, velocidade 2, né? Para ganhar tempo. E aí, de repente, eles estavam ficando chocados porque a molecada hoje em dia estava escutando música em 2 vezes. E aí eles falam, pô, cara, mas música, como é que você vai escutar o negócio em 2 vezes, cara? Senta e relaxa, né? Então, você enxerga isso depois de 30 anos, que tipo, hoje tá todo mundo acelerado, a galera não consegue sentar para aproveitar a vida? Então, o maior problema da música no mundo contemporâneo, falar assim, o que é a música em 2022? É a música de fundo. Porque, eu entro dentro do meu carro, ligo o rádio. O que eu estou fazendo? Eu estou dirigindo, mas tem uma música no fundo. Aí eu vou comer, lá tem música ao vivo, tem um cara tocando para você comer e conversar. A pergunta é, quando você para ouvir música? Em nenhum momento. Só quando eu estou diante de uma série. E olha que interessante, quando eu estou assistindo uma série, aí eu assisto a Casa de Papel. Aí, quando o cara toca a musiquinha lá no rádio, o negócio bomba. Por quê? Porque eu me identifico com aquilo. Eu vivenciei aquele personagem, eu torci para os caras escaparem de lá, então aquela música me remete. Então, as pessoas estão acostumadas com música de fundo. Ninguém mais para ouvir música. Ninguém senta e liga um CD e vou ouvir do começo ao fim. Isso é um problema, porque compromete a questão da narrativa musical. Porque a música é uma linguagem. Né? Então, quando você ouvia um álbum, olha que interessante, vou ouvir um álbum de uma banda de rock. Você sentava, olhava a capa, então tem toda aquela temática, tem as faixas, você para virar o vinil, você coloca do outro lado, e aí hoje você ouve a música no celular, cara. Cara, os speakers dos celulares são feitos para você ouvir uma voz humana, não é para ouvir música. Não existe nenhum celular hoje, cara, nem o iPhone 13, nenhum, onde você consegue ouvir música com qualidade. E aí o que acontece? Você não ouve mais música.
Aí o sujeito pega um aplicativo e fala assim, não, eu ouço lá umas frequências de meditação. Eu falo, cara, você está colocando um fone e ouvindo uma frequência através do ouvido, você está simulando que você está ouvindo uma música. É diferente de você colocar 2 pratos aqui, em estéreo, e aí você ouvir realmente mexer com a sua mente, né? Então, por isso que eu falo que é diferente musicoterapia de terapia com som. Eu tive uma oportunidade, né? Quando eu conheci o Peterson, ele, para mim, é um dos melhores construtores de gongos e sinos tibetanos. E eu fui estudar os sinos do cara. Eu falei, como o sino desse cara é tão bom assim? E aí eu coloquei as frequências lá, e o comportamento daquele sino é diferente do comportamento de qualquer instrumento convencional. Aparece uma nona primeiro, já fiz umas medições e tal. Como é que o cara faz isso? Ele está conectado ali com uma arte marcial, forjando com metais, entendeu? É um processo iniciático. E foi muito curioso, porque eu estava escrevendo uma obra e eu estava em busca desses sinos. E eu tinha afinado o meu instrumento com uma afinação, uma certa frequência que eu queria, e quando eu cheguei lá, eu falei, pô, vim comprar seus sinos. Ele falou, ó, pega aí. Eu falei, pô, mas os sinos que você usa para terapia, eu vou pegar? Ele falou, não tem problema, depois eu construo outro. Quando eu bati na sequência de sinos, era literalmente a mesma escala que eu tinha escrito. Eu falei, pô, mas que doideira é essa, cara? Porque é uma escala mais neutra, nem maior, nem maior, nem maior, nem menor, nem maior, um acorde suspenso, e que aquilo ele usava para terapia, cara. E justamente coincidiu com o que eu estava estudando. Então, essa coisa da universalidade, ela só é obtida, cara, quando você realmente consegue sentir mais do que racionalizar. E olha que eu sou um cara racional, estudei composição, sabe? Se você me dá uma lousa agora, eu faço o que você quiser aqui em termos de música. Mas eu acho que a arte de percepção da música, que eu acho que a gente tem que desenvolver mais. Esse é o trabalho de sound healing que eu estou tentando desenvolver, sabe? Ah, não, mas você não vai dar spoiler, porque a gente já está com 1h30. Eu quero que você venha só para falar de sound healing. Pô. Porque isso vai dar mais 1h30 de conversa, cara. Isso que você falou, eu acho fantástico. Esses sinos, quando você toca, cara, você vibra e arrepia até os pelos. Agora, se você escutar o sino tibetano num fone, cara, não é a mesma coisa. Não vai ser, não tem como você ter um healing disso daí. Não, os gongos, inclusive o Peterson, ele teve o privilégio de submeter o Jô Soares, né, aos gongos. O Jô quis experimentar tal. Se você for lá no Peterson, ele tem um gongo lá de 1,5 metro, e aí ele fala o seguinte, né, ele fala, ó, Jô, eu vou aquecer o gongo, né, e ele fala, e não é nada relacionado à questão mística, é a questão estrutural das moléculas, porque quando eu começo a aquecer as moléculas, elas vão vibrando por simpatia, e o gongo vai literalmente falar melhor. Só que como nós também vibramos, às vezes você entra atrás do gongo e o gongo começa a vibrar por simpatia, cara. E aí você toca e aí a sua caixa torácica vai vibrar toda a sua parte esquelética, a água. Nós somos 70% de água, né, cara? E esse reset, muitas vezes, é um fenômeno biológico que nós pouco conhecemos, né? Fato é que quando você vê um xamã batendo tambor e cantando, ele não está clamando pelos deuses para curar o cara, ele está submetendo o cara a frequências sonoras, bicho. Ele está tentando curar literalmente o cara com o canto e com as batidas, né? E hoje em dia existem estudos científicos muito sérios a respeito disso, porque o Peterson produz uns diapasões que tem determinadas frequências usadas para substituir as agulhas. Tá? E eu levava para um cara que trabalha no HCOR, ele falou, cara, você me dá isso discretamente, porque aqui no meio hospitalar científico, essa coisa de lidar com terapia alternativa é complicado. Eu falei, cara, isso não é terapia alternativa, é terapia complementar. Alternativa é se eu substituísse a terapia convencional por essa, né? Inclusive, eu melhorei, eu era desenganado pelos médicos, eu tinha 15% do meu coração. Hoje eu tenho 95, 96 da força do meu coração, e muito disso se deve à
a essas terapias que eu chamo de complementares, né? Não alternativas. Cara, a gente vai vir só para falar isso. Joel, cara, foi um prazerzão ter você aqui hoje. Cara, a gente pode sentar e ficar horas discutindo isso daí. Você vai vir aqui, com certeza. Vai chamar o Peterson, trazer ele para cá. Já tem uns 4 caras pedindo aqui nos comentários. Então, eu acho que é isso aí. Ulisses, quer começar a dar os conceitos finais? Rapaz, eu tinha certeza que hoje seria uma aula e tanto. A cabeça explode toda vez que eu ouço o irmão Joel. São coisas que a gente... Parece que a música faz parte da vida de todo mundo ouve música, né? Mas a gente não presta atenção nesses detalhes que foram trazidos aqui. Então, meu irmão, nossa, muito obrigado. Assim, foi fantástico a sua aula e a cabeça está explodindo aqui com tudo que você falou. Obrigadão. Não, tranquilo. Na verdade, né, só não querendo corrigir, mas eu não gosto de falar aula, porque a aula é como se vocês fossem sem luz, né? A lume, né? Na verdade, eu compartilho, porque eu acho que a obrigação de quem se depara com algum conhecimento que ele julga ser importante para ele é compartilhar. Até porque eu posso estar viajando aqui, né? Então, as pessoas têm que filtrar tudo o que eu falei, né? Inclusive, quando a gente falar de música do quadrivium, a gente vai desconstruir muita coisa que se fala a respeito do quadrivium, porque a gente tem que desconstruir a latinização da música, que foi, entre aspas, contaminada pela própria língua latina, né? Que, afinal de contas, o sujeito fala, Pitágoras fez isso, Pitágoras fez aquilo, mas você leu grego? Se não fosse Boécio traduzir, e as traduções de Boécio eram traduções livres, não eram traduções, olha, ele falou isso em grego. Não, eu entendo que o Pitágoras pensava isso. Então, você não sabe se a obra é de Boécio, se é de Pitágoras, se é de Aristóteles. Então, a gente tem que saber filtrar isso, entender que todos esses conhecimentos só se dão de forma realmente intransitiva. Se a gente quiser absorver de forma transitiva com esse in e out acadêmico aí, é difícil a gente chegar em algum lugar. Fantástico. Paulo Jacobina, suas considerações finais. Joel, muito obrigado. Daria para a gente continuar conversando aqui por muitas horas sobre muitas coisas, a gente falar tanto da questão prática mesmo, da nossa vivência em relação a isso, quanto a gente também extravasar para a gente falar sobre a harmonia das oitavas dentro dos planos de manifestação, que também daria para a gente conversar sobre isso. Dá para conversar sobre muita coisa. Muito obrigado mesmo. Espero que você volte mais vezes para a gente dar continuidade à nossa conversa e abordar outros temas também. Eu estou te devendo uma, hein, antes de terminar, porque você queria fazer uma pergunta a respeito de algo que a gente tem que falar daquele momento do Alcuino, aquele momento do Segundo Império, e eu vou te recomendar o seguinte, assiste os Vikings, porque você vai ouvir uma trilha maravilhosa do Trevor Morris, uma das coisas mais fantásticas que tem, e ali ele brinca com os personagens e ele fala um pouco da música do quadrivium e das 7 artes liberais, mas de uma forma muito velada. Nós estamos completando agora 10 anos da temporada dos Vikings, e ele começa justamente naquele tempo onde Alcuino estava vivendo, ali naquela invasão de Lindisfarne, né? Na verdade, aquilo lá é um grande marco da nossa cultura. Se a gente entender um pouco aquilo, a mensagem que os diretores estão tentando nos trazer, a gente vai quebrar muitos paradigmas. Vamos parar de assistir Disney e achar que tem matemática na música. Matemática é outra coisa, cara. Matemática é para calcular a quantidade de tijolos. Não tem nada a ver com música, não. É aritmética. Aritmética é outra coisa, hein? E Joe, as suas considerações finais agora, como é que o pessoal te acha? Bom, é o seguinte, ó. O Música do Quadrivium Arte do Belo, ele tem um canal, tá, no YouTube. No entanto, nós trabalhamos apenas com links não listados por enquanto. Nós estamos numa etapa fechada. Tem 1 ou 2 vídeos abertos, né? Inclusive relacionado à música, mas a gente vai abrir isso em 2023. Então, quem quiser entrar lá no Música do Quadrivium Arte do Belo, se inscrever no canal, já tem uns 500 inscritos, tudo de não listado. Em breve, quando a gente lançar, você vai receber as notificações. A gente tem um protótipo também no Instagram, que é o Música do Quadrivium, e em breve a gente vai colocar bastante coisa lá, mas por enquanto nós estamos fechados. E quem quiser entrar em contato comigo, tem o
quadriviummus@gmail.com. Você pode mandar um e-mail e entrar em contato com qualquer um aqui da bancada, enfim, e vocês terão acesso ao meu WhatsApp particular. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Oh, maravilha, já foi fantástica a noite. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ulisses. Vocês que acompanharam, a gente está com um monte de irmão hoje. Só explicando para o pessoal que veio hoje, o Projeto Mayhem é um negócio que começou na pandemia. A gente começou a entrevistar nossos irmãos, nossos amigos sobre temas. Então, a gente escolhe algum especialista de área, sei lá, um pai de santo que dedicou 40 anos a um estilo, ou alguém de um rito, ou alguém de música, ou alguém budista. E essa entrevista é de número 392. Então, você pode ver que a gente tem muitas e muitas horas de conversa, e é tudo nesse nível. Então, vocês vão se divertir bastante, cara. Assina o canal, toca o sininho, fuça. A gente tem uma sessão que é dedicada só para música. Então, a gente fez várias conversas com poetas, com músicos, com maestros, falando de música de ritual, de um monte de coisa, de tambor. Então, tem muita coisa, né? O nosso canal ele não é muito divulgado, porque o YouTube gosta de canal de 10 minutos, com musiquinha, com coisa frescura, e a gente gosta de papo cabeça. Então, a gente só consegue se divulgar através do boca a boca, né? Então, não esquecem, eu agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente. Segue o canal, dá o sininho e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati. Legal. Só para terminar, pegar um rabichinho aí, a gente chama em música de coda. Depois do fim ainda tem um finalzinho. Eu trabalho com uma ideia de música astrosófica, que ela é composta justamente em alguns momentos aí da minha relação com os astros, né? E tem uma obra curtíssima, de 1 minuto e 10, que é o Solstício de Verão. Ela foi construída, concebida, executada e gravada durante o Solstício de Verão 2016. Eu vou deixar público lá no canal Música do Quadrivium Arte do Belo, para o pessoal ter uma noção do que é esse 1 minuto e pouco, lá dá 1 minuto e 12 do Solstício de Verão. Vou deixar lá para vocês aproveitarem para se inscrever no canal. Maravilha. Quem estiver assistindo, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E até o próximo Bate-Papo Mayhem.